Olá, bom dia. Meu nome é Paulo e hoje a gente vai conversar sobre mecanismos de coping ou mecanismos de enfrentamento. Quais são as nossas ferramentas de enfrentar crises e oscilações da vida, né? Antes de mais, queria convidar vocês a se inscrever no meu canal, a clicar no sininho para que vocês recebam informações quando eu estiver gravando algum tema, né? E por que trazer essa informação sobre coping e mecanismos de enfrentamento? Para que cada um de nós se divulgue essas estratégias que herdamos muitas vezes de nossos pais e que, sem saber, nos remetem a uma acalmia, uma forma de lidar com as situações mais problemáticas na nossa vida, né? Muitas vezes nos faz atravessar certas crises de uma forma muito mais serena, muito mais adulta e muito mais proativa, né? Por que algumas pessoas passam por um divórcio, por exemplo? Por que os casais, uns às vezes passam com muitas mágoas, com muito sofrimento, e outros passam de uma forma mais resiliente, com maior resiliência, né? Então, neste momento, eu queria lhe dizer, talvez você tenha aprendido desde criança técnicas de respirar, técnicas de se acalmar, copiadas de seu pai e de sua mãe. Nesse momento, eu queria que você pegasse uma caneta e um papel e anotasse quais são as técnicas de coping, de enfrentamento que eu herdei. Eu via no meu pai e via na minha mãe, e quais as técnicas que eu trago na minha vida, que eu uso e que desenvolvi, né? Quando, por exemplo, eu via meu pai numa situação de crise gritar um palavrão, eu percebia que ele se acalmava, né? Ou então, quando a minha mãe parava tudo e começava a rezar, ela se acalmava. Ela encontrava um centro nas oscilações da vida, né? Podia ser também comer. Às vezes eu via meus pais discutindo alguma situação comum da nossa família, alguma crise, e eu via meu pai falar: vamos comer primeiro, que comendo a gente se acalma. Eu via minha mãe nervosa, mas pegava muita coisa para fazer em casa, lavar roupa ou limpar a casa, e naquele processo ela ia acalmando e organizando o pensamento. Muitas vezes eu via minha mãe chorar, e naquele choro, naquele grito, naquele gemido, ela se acalmava. E via ela ajudando outras pessoas, vizinhos, amigos em crise que vinham desabafar com ela, e ela conversando também se acalmava, né? Então, que estratégias temos hoje? Ligar para um amigo e conversar? Parar, meditar? Simplesmente parar e respirar? Simplesmente ir para um estádio lotado, xingar e gritar lhe acalma? Tem gente que tem como estratégia de coping viajar. Viajar sozinho, muitas vezes. Tem gente que tem estratégia de coping cozinhar, né? Tem gente que, infelizmente, tem o hábito de beber. Bebendo eu me acalmo. Mas aí começa a ser um coping um pouco negativo, né? Porque você pode desenvolver esse hábito e ingerir sem essa motivação de estabilizar, né? E por que isso é importante? Nas nossas vidas, todos nós passamos por crises, né? Digamos, altos e baixos na vida. É uma vida normal. Até que chegam momentos em nossa vida que a gente se entristece ou a situação está muito puxada, mas a gente não sabe como resolver e vai tomar um banho demorado e a gente se acalma e volta ao normal. Ou a gente liga para um amigo, desabafa e volta ao normal. Ou então a gente dá um grito no trânsito, alguém da fechada, a gente dá um grito
respira profundamente e se acalma, né? E por que isso é importante? Porque nas nossas vidas, quando essas estratégias de coping não permitem que a gente volte à normalidade, é sinal de que estamos entrando numa crise, chegando ao fundo do poço, né? Então, em psicoterapia, o que se trabalha é identificar as suas estratégias de coping, saber quando elas funcionam. Eu viajei, voltei, estava calmo. Eu fui correr, o que eu costumo correr, voltei, estava calmo. Agora, quando as estratégias de coping que você tem e que você consegue elencar, listar, quando elas não conseguem mais funcionar, você vai correr pensando no seu chefe do trabalho que está deixando angustiado e corre ao invés de 5 km, corre 20 km de volta e está com ainda muita raiva, a estratégia não está funcionando, ou então você sai viajando, volta, continua estressado, é sinal de que as estratégias de coping não estão funcionando e você está numa descida. É fundamental nesse momento não tomar medicação, não tomar ansiolíticos que lhe evitam chegar ao fundo do poço, porque nesse fundo do poço é que está o momento de você chegar à sua essência, de chegar às suas crenças, de revisitar os seus critérios morais e de ética para rever o que está errado. Nesse momento é que a terapia é fundamental para curar os seus processos que ainda não tinham a maturidade para chegar nesse ponto. Neste momento, né, do fundo do poço, é que você chegou na sua essência. E aí é que pode ser ajustada, respirada, repensada a sua vida. Não importa se você tem 40 anos, está na crise dos 40, dos 50, ou se tem 20 anos. Cada pessoa vai passar por situações na vida que muitas vezes eu conheço jovens com 15 anos que perdeu uma mãe num acidente ou um pai e passa por essa crise muito precocemente. Mas se for medicada, ela fica adormecida, ela não consegue desenvolver resiliência para as crises futuras, né? E isso é importante, né? Uma separação, um divórcio, pode ser o primeiro, o segundo, às vezes é o terceiro que força a chegar ao fundo do poço, porque está numa idade que realmente se permite a descer até o fundo do poço, sem medicação, mas com apoio terapêutico. E aí é que se faz a grande mudança, aí é que se faz a grande guinada para uma vida diferente, mais coerente e mais conectada com a sua individualidade e não com os padrões de crenças religiosas, padrões que herdou-se dos pais, mas com a sua individualidade. Então hoje a gravação foi só para falar sobre estratégias de coping. Qual é a sua estratégia de coping? Quais são as que você desenvolveu? Qual é a estratégia que você herdou dos seus pais? Por exemplo, é muito comum entre adolescentes dormir. Está estressado, vai dormir, tira um cochilo, 1 hora, 2 horas, ou ficar o dia inteiro dormindo, e isso acalma, isso coloca o sistema todo em equilíbrio, né? Existem aqueles que fazem muitos exercícios forçados em que haja ritmo para que o corpo force a mente a entrar num ritmo mais relaxado. Você observa isso? Está na hora de identificar suas estratégias de enfrentamento e talvez desenvolver novas para que possa suportar todas as crises que enfrentamos no dia a dia. Seja familiares, seja no trabalho, seja político, seja social, o que seja, para a gente conseguir sobreviver nesse mundo com um mínimo de saúde mental. Tá bom? Era só isso hoje. Um abraço.